Sabe, irmãs, no último Entre Nós ministramos sobre forjadas para a batalha. E eu ministrei sobre os guerreiros de Davi. E quando eu estava aqui de joelho, eu preparei uma outra mensagem. Mas eu queria tirar um minuto para relembrar algo para vocês. E como eu li em 1 Samuel capítulo 22, que quando Davi entrou na caverna de Absalão, ele encontrou homens que estavam quebrados. Homens que estavam quebrados tanto de espírito como na vida mesmo. Com as circunstâncias que eles estavam enfrentando na vida dele. Com problemas que eles estavam enfrentando na vida deles. E quando eu estava aqui de joelho nesse exato momento que a Mari veio, e o Senhor me falou, me relembrou mais uma vez sobre esse tema, mulheres prontas para batalhas. E agora nós vamos estar, mulheres prontas, né? Estejam prontas. E na verdade o que veio na minha mente foi, se aqueles homens fossem olhar para si mesmos, eles não estariam prontos para nada. Se aqueles homens que estavam escondidos naquela caverna fossem olhar a sua vida e as suas feridas, eles não estariam prontos para ser guerreiro de ninguém, para fazer nada para ninguém, para lutar pela causa de ninguém, para sofrer por ninguém, para se colocar à disposição de nada, porque não só financeiramente, mas o seu interior, o interior deles estavam quebrados. Mas nessa noite eu quero falar para vocês, estejam prontas, não porque a vida quebrou vocês, não porque um dia vocês passaram por dias difíceis, não porque vocês estão na prova hoje, não porque vocês estão enfrentando lutas hoje, não porque vocês não conseguem entender a circunstância a qual vocês muitas vezes enfrentam, mas estejam prontas para quando o Senhor chamar vocês de fora, vem para fora, ei, se levanta, Ele se responsabiliza do bálsamo derramar no coração de vocês, Ele se responsabiliza da cura derramar sobre a vida de vocês, Ele se responsabiliza de dar as armas que vocês precisam, Ele se responsabiliza. Quando você fala, esteja pronta, você pensa que é quando você está toda ok, quando você está perfeita. Esteja pronta. Você pensa, pronto, agora vai acontecer. Quando a calmaria bate na sua vida, você fala, agora eu vou alcançar a promessa. Quando você não vê mais vendaval, você fala, não, agora eu já estou pronta para alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas na verdade, com aqueles guerreiros não foram assim. A vida não estava sendo favorável para eles. A caverna foi um lugar de abrigo. E sabe que muitas vezes o Senhor nos leva para a caverna para que nós estejamos prontos. Porque se a gente estiver na fartura, se as portas estiverem escancaradas, muitas vezes a gente esquece. Se as coisas estiverem muito fáceis, a gente não jejuma. Se o caminho estiver sem pedra, a gente não para poder tirar as pedras e recalcular a nossa jornada. Mas vocês nessa noite vieram aqui porque o Senhor chama um exército de mulheres que está pronta. Para quê, pastora? Para quê? Para que se a trombeta der sonido, você não ficará para trás. Para que quando o Senhor do céu chamar o teu nome, já pensou hoje? A Mariana disse Cristiane, porque ela estava sendo boca de Deus na minha vida. Ei, quando a trombeta der sonido, Ele não vai te chamar pelo teu apelido, Ele não vai te chamar pelas tuas dores, Ele não vai te chamar por aquilo que o povo disse que tu era, Ele vai te chamar pelo teu nome. Ele dirá, ei, Jussara, vem até comigo. Ei, Joyce, vem até comigo. Ei, Bruna, vem até comigo. Ei, Areta, vem até comigo. Esteja pronta, porque a trombeta irá tocar.
Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente, muitas vezes, como líderes, é tanta informação que a gente passa na internet, aqui nas pregações, para vocês viverem o evangelho aqui na terra. Só que essa noite eu vim dizer para vocês que não é sobre aqui na terra, mas é sobre uma eternidade. Sabe o que é que a igreja falta pregar? A volta de Jesus. Sabe o que é que as mulheres têm que estar prontas? Não é para comprar a casa nova, não é para entrar no carro novo. As mulheres têm que estar prontas para com Deus reinar. Para que quando o príncipe vier, oh, aleluias, para que quando o noivo vier, você possa cear com ele. Não faltará pão na tua mesa. Você não pagará mais aluguel. Você não vai ficar desesperada onde você vai botar a sua cabeça. Oh, você não vai ficar correndo de um lado para o outro, fazendo o seu esquema de limpeza, porque a conta vai estar toda paga. Estejam prontas, mulheres, porque o dia está chegando e não irá demorar. Eu falei para Deus, Senhor, eu não quero preparar as mulheres apenas para o hoje. Eu quero que elas vençam as batalhas do hoje, mas eu quero que elas sejam forjadas para o amanhã, para quando a trombeta der sonido, eu não ver nenhuma delas ficando para trás. Nessa noite, eu disse a vocês, a gordura vai queimar, porque o altar vai ter que ser removido a lenha. Estamos pregando apenas sobre que vocês irão romper aqui na terra. Essa semana a Joyce me ligou. Pastora, estou desesperada, mais ou menos isso assim. Eu estou aflita. Eu vi um vídeo, pastora, de uma profecia de 1600, sei lá quando era, 1963. Quantos anos? 1968. Pastora, me deu um temor tão grande no coração. Sabe por quê? Porque tudo que aquela senhora falou está se cumprindo hoje. Nós estamos caminhando para o fim. E aí? De que você está vindo para a igreja para quê? Para se preparar para romper o hoje? Ou para morar com Jesus na eternidade? E aí? Do que você está? O que você está aguardando? O que você está esperando? O que você está esperando? Eu falo para vocês. Essa semana eu tive tantas experiências incríveis. Mas segunda-feira eu tive uma que marcou a minha vida e marcará para sempre. Eu saí de casa às 7 horas da manhã para buscar a Areta. Na casa dela aqui em Via. E nós íamos para Brockton. E a gente já tinha feito um caminho há um mês atrás de 1 hora para Ulster. Eu tenho uma liberdade de contar isso aqui. Para tirar a carteira de motorista junto com ela, lá em Ulster. E nós dirigimos 1 hora. E ela foi reprovada na primeira tentativa. A gente entrou no carro, um pouco frustrada. Mas ela disse, agora eu sei aonde eu errei, eu vou treinar. Eu não vou mais errar. E passou um mês. Nós fomos de novo agora para um outro lugar, para Brockton. E eu estava o caminho todo orando. Eu falei assim, Senhor, é tão difícil. Um imigrante aqui, Senhor. Tirar a sua carteira. É tão chato ser reprovado. É tantos obstáculos que a gente tem que romper. Ajuda a Areta, Senhor. Ajuda ela. E a gente conversando, eu até errei o caminho, orando, a gente conversando. E aí quando chego lá, é a terceira a tirar a carteira. E aí a mulher veio toda simpática no começo, falando com a gente na fila. E a Areta, parece que essa daí é boa hoje, viu, pastora? Parece que a gente pegou a pessoa certa. Eu falei assim, glória. Glória a Deus. A gente viu a mulher muito simpática, né? Aí ela disse assim, vocês vão esperar todos lá fora dentro do carro de vocês, porque hoje eu estou sozinha. Então eu vou acabar o primeiro teste. Ele vai sair, o próximo vai esperar o rapaz limpar, o próximo vai entrar e assim vai sucessivamente, porque só tem eu hoje para fazer o teste. Eu falei assim, ok. Eu disse, Areta, mulher, vamos deixar ela entrar, porque eu botei meu carro torto. Para ela não ver que eu estou indo acompanhar você. Ó, a motorista que veio acompanhar a outra com o carro torto.
Aí a gente ficou lá tapeando lá fora, esperou a mulher entrar dentro do carro e nós corremos pro meu carro. Porque estava literalmente torto, gente. Porque a gente chegou 3 minutos atrasada por causa que eu errei o caminho. Só que aí, o primeiro rapaz foi e a prova dele não durou 2 minutos. A Areta falou assim, meu Deus, 2 minutos? Não é possível que a prova seja isso. Não, pastor, eu falei assim, mulher, eu acho que ele não passou não, só pode. 2 minutos de prova, ou seja, ele só rodeou o quarteirão da Moura Veículos. Aí ela falou assim, vou contar o tempo do segundo agora. Porque aí a gente vai saber se o outro passou ou não. Aí a gente conversando dentro do carro, ela colocou o tempo lá. Foi mais ou menos 12 minutos, foi a Areta. Eu falei assim, 12 minutos, Areta. Então, ou seja, o primeiro não passou, Areta. Aí o rapaz saiu, o amigo dele deu um murrinho nele, falou assim, esse aí passou, Areta. Aí chegou a nossa vez. A irmãzinha entrou no carro, lá, e falou assim, você vai traduzir para ela como a outra fez? Eu falei assim, vou. Ela falou assim, você vai traduzir exatamente aquilo que eu disser para ela. Se você disser mais uma palavra a mais, você pode, eu posso suspender a prova. Não sei o que. Começou a botar aquela pressão. Eu disse, não vou fazer isso não, já sou acostumada a ir com as pessoas a ajudar. Irmãs, ela entrou no carro e mandou a Areta virar à esquerda. E ela disse, estaciona entre os cones. E aí eu falei, estaciona entre os cones, Areta. E a Areta estacionou. Quando a Areta estacionou entre os cones, ela virou e falou assim, olha, eu vou te dar mais uma tentativa de você estacionar de novo. Só que dentro dos cones, você tinha que sair de novo para poder fazer a baliza na minha cabeça. E eu falei, Areta, ela está dizendo que vai te dar mais uma chance. Então, tu sai para poder botar de novo. Porque não tinha lógica ela ficar para frente e para trás dentro dos 2 cones. E a Areta deu seta, olhou para trás, fez a sinalização. E quando a Areta foi saindo, ela falou assim, quem mandou você sair? Eu já me derreti. Eu falei assim, olha, ela perguntou para você quem mandou você sair. aí, a lágrima da Areta, eu acho que já começou a escorrer. Aí eu disse, então, eu pensei que você tinha dado mais uma chance para ela. E eu falei para ela sair e colocar de novo. Ela falou assim, você não traduziu aquilo que eu falei. Você tem que traduzir exatamente o que eu falei. Eu não mandei ela sair. Ou seja, ela queria que ela fixasse a baliza dentro dos 2 cones. É muito difícil fazer isso, irmãs. Então, ela só mandou a Areta sair e voltar para o lugar. Ou seja, ela nem mandou a Areta fazer mais nada. Ela simplesmente mandou a Areta voltar para o estacionamento. Ela virou para mim e falou assim, por causa de você, ela errou. Porque eu não mandei ela sair. Eu falei assim, mas teve alguma mais outra coisa que ela errou? Aí ela disse, não. Mas ela foi reprovada. Hoje não. Aí a Areta começou a chorar e eu comecei a ficar tremendo. Eu falei assim, Jesus. E ela escreveu no papel, irmãos, reprovada e tudo lá no papel da Moura Veículos. E a Areta, ela virou para mim e falou assim, ela tem mais alguma pergunta para fazer? Aí eu disse, Areta, ela está perguntando se você tem mais uma pergunta. Só que antes eu falei assim, olha, eu não fiz isso de propósito. Eu não quis prejudicar ela. Eu vim aqui para ajudar ela como outras pessoas. Eu sou uma pastora. Eu vou nas cortes, eu vou nesses apontamentos de Moura Veículos para ajudar as pessoas que não entendem inglês. Então, eu não fiz de propósito. Aí ela falou assim, mas você prejudicou e você tem que tomar muito cuidado. Só que, irmãos, não faz sentido aquela mulher estar com aquelas palavras todas rudes por causa simplesmente porque ela tinha que botar o carro de novo no lugar da baliza. Então, a Areta falou assim, eu tenho mais uma pergunta para ela. E a Areta virou e falou assim, pastora, pergunta para ela se foi só pela baliza que ela me reprovou. Aí eu perguntei, foi só pela baliza que você reprovou ela? Aí ela falou assim, foi. Aí a Areta chorando, ela olhou para a Areta, olhou para mim e falou assim, eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca. Mas hoje é o meu dia D. Eu vou deixar ela fazer mais uma vez a prova. Eu vou dar mais uma chance para ela fazer a prova. Mas preste atenção. Eu nunca fiz isso antes. Você só vai falar aquilo que eu mandar você falar. Eu falei assim, sim, com certeza. Debaixo de muita pressão. Eu não fiz de propósito. Aí ela pegou e falou assim, eu vou sair do carro
E quando eu voltar, a gente vai. Porque eu vou atender o passageiro das 10. Quando ela saiu do carro, a Areta olhou para trás e falou assim: pastora, vai dar certo. Vai dar certo. Agora eu vou, pastora. Eu disse: tu vai. Jesus está aqui nesse carro e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Irmãos, a Areta fez a prova chorando. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa entrar de primeira no cone assim, ó. Pum. Fez o 3 pontos com a maior confiança. Mas chorando, irmãos. Chorando. E ela disse: eu já olhei tudo que eu tinha de olhar, pastora. Já olhei as provas, já olhei tudo. Eu sei fazer, vai dar certo. E ela fez, irmãs. Ela colocou o carro de primeira no estacionamento, sem nem dar ré, nem dar volta. A fileira aqui, ó, emparelhado. A mulher olhou para ela e falou assim: congratulations. E o PES. Eu comecei a chorar. Querer falar em línguas estranhas dentro do carro. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente está preparado, não tem Satanás que venha nos reprovar. Quando a gente está preparado, Satanás vai ter que recuar. Ela disse: I never did this before, but today is the day. I say no because of you, because my Lord is the Lord. O meu Deus é o Deus que faz. E se você está preparada, Ele não irá te reprovar. Ele não irá te reprovar. Irmãos, ela pegou o papel, irmãos. Estava arriscado lá no papel, ó, que ela tinha sido reprovada. Mas a mesma mão que botou reprovada teve que dar congratulations e escrever aprovada, aprovada, aprovada. Ela virou para a Areta e perguntou: você tem mais alguma coisa para falar? Aí eu disse: Areta, tem mais alguma coisa para falar? Ela disse: God bless you. Deixa eu falar uma coisa para você. É sobre isso. No dia que a trombeta der sonido, Satanás pode vir te acusar. Mas se tu tiver preparada, não tem inferno que se levante. Não tem inferno que se levante. Mulheres, vocês não estão sendo preparadas para vencer apenas a batalha do hoje, as lágrimas do hoje, o sono que não vem, a porta fechada, as dores, a humilhação. Não, vocês estão vencendo. É para cear com Ele na eternidade. E deixa eu falar para vocês. Eu quero que vocês abram vossas Bíblias em Mateus 25. Eu quero ser breve. Sabe por quê, igreja? Porque eu sinto que as mulheres vão viver um tempo novo com o Senhor. Mateus capítulo 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As quais eram insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas, junto com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite foi ouvido um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e arrumaram as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: nos dai o do vosso azeite,
porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Igreja, eu cresci literalmente escutando essa parábola. Já vi essa parábola sendo encenada aqui na igreja pelas crianças da igreja no ano passado, na Páscoa. Já vi na minha igreja, já fiz essa parábola quando eu era criança. Já estudei sobre ela desde criancinha. Quando as pessoas falam: olha, tem que ficar preparada porque o noivo vai vir. Então a gente cresce escutando. E quando eu estava falando com a Joyce essa semana, eu disse para ela: Joyce, nós que crescemos na igreja, somos habituados a achar que o noivo está demorando. Nós que crescemos na igreja desde pequenininha, achamos que parece que está tão longe, porque a gente cresceu escutando que Jesus está voltando e parece que esse dia não chega. Parece que esse dia não chega nas nossas vidas. O tempo passa e esse dia não chega. Então é por isso que muitas vezes o azeite está faltando. Porque a gente acha que o noivo está demorando e a gente fica desligado com a vida, desligado com os afazeres aqui na terra, desligado com os nossos problemas, desligado em querer resolver a nossa vida e esquecemos do que verdadeiramente importa nas nossas vidas. Esquecemos verdadeiramente para que nós estamos precisando do azeite. Esquecemos porque verdadeiramente temos que estar preparadas a todo instante das nossas vidas. E eu tiro algumas lições sobre esta passagem. O que de fato é estar pronta, pastora? O que de fato é estar pronto? Como eu falei aqui no início, aqueles guerreiros estavam totalmente quebrados. Mas quando eles foram alistados para o exército de Davi, eles se posicionaram e foram para a batalha. Estar pronto muitas vezes não é que você vai estar assim, ó, Jesus vai voltar, não vou ter mais nenhuma luta. No dia que Jesus voltar, eu não vou ter mais nenhuma luta. Não é sobre isso. A qualquer momento ele pode vir agora no meio da tua tempestade. Ele pode vir agora, você, no meio dos seus dias mais difíceis. Ele pode vir, ó, quando você estiver lá no seu quarto chorando, pranteando. Mas o problema não é a dor, porque ele disse: aqui no mundo a gente ia ter aflição. Ele disse que aqui no mundo ia ter dias difíceis, ia ser dias trabalhosos. Mas ele disse: mas espera aí, ó, eu vou preparar lugar. E eu vou deixar algo para vocês aqui. No dia que vocês estiverem aflitas, vocês vão ser cheias dessa presença que é o Espírito Santo. No dia que vocês estiverem lutando com muitas dores, vocês vão saber que existe um Espírito Santo que vai encher as vossas vidas. No dia que vocês estiverem passando por dificuldades, vocês vão saber que o Espírito Santo vai ser o guia de vocês. No dia que vocês não estiverem mais conseguindo ficar de pé, vocês vão saber que o Espírito Santo vai ser capaz de colocar vocês de pé. E sabe de uma coisa? O que é estar pronta, pastora? Estar pronta é estar inteira no físico? Não, mas na alma sim. Sabe por quê? O interessante dessa passagem é que todas aquelas mulheres eram virgens, ou seja, todas estavam na mesma condição. Não tinha diferença, todas elas eram virgens. Ou seja, todas elas eram puras.
Quando a palavra fala que elas eram virgens, fala da pureza delas. Fala da pureza. Só que muitas delas, 5 delas, estavam desapercebidas. Elas eram, mas estavam desapercebidas. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você é. O que você não pode ser é desapercebido. O que você não pode ser é desligado. O que você não pode ser é desconectada. O que você não pode ser é simplesmente andar na inércia. Que o tempo está passando e Jesus não voltou para pegar a igreja. E você só está atrasando os processos que você já devia ter rompido. O perdão que você já devia ter liberado. O perdão que você já devia ter liberado. Amanhã eu ligo para fulano. Amanhã eu libero o perdão de fulano. Ei, o que eu quero dizer para você nessa noite é que todas vocês aqui nesse recinto, assim como aquelas mulheres que estavam ali, estavam na mesma condição de quê? De ser puras, de serem separadas. Para quê? Para se encontrar com o noivo. Mas o que fez a diferença na vida de umas e não fez a diferença na vida das outras, qual que foi? A preparação. Sabe o que é que acontece muitas vezes? O que de fato é estar pronta. Estar pronto é ser obediente. A palavra do Senhor diz, preste atenção, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que, pois, e ouve as minhas palavras e as pratica, serão semelhantes ao homem prudente. Olha para você ver por que aquelas 5 virgens eram prudentes. Porque elas não apenas escutavam a voz do esposo, elas apenas não escutavam aquilo que o esposo queria, elas obedeciam aquilo que o esposo estava dizendo. Ou seja, o esposo aqui é Cristo, o noivo da igreja. Elas não simplesmente, porque há diferença de você escutar e você obedecer. Quando você chama o seu filho, você diz assim: fulano, vem cá, faz isso pra mim. Aí você chama ele uma vez, você sabe que ele está escutando. Você sabe que ele está ali, ó, escutando. Aí eu tenho 2 lá em casa. A Bela é o seguinte: eu falo, Bela, vai fazer isso. Nossa, mãe, tudo sou eu. O Reininho vai falar, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. A Bela faz murmurando às vezes, porque ela é ágil, ela tem mais sensibilidade de pegar e vir correndo e fazer as coisas. Mas o outro que é passivo, que é bonzinho, não briga com nada, tá tudo bom pra ele, não responda. Mãe, eu vou fazer, mãe. Aí passa 1 hora, passa 2, passa 3. Ou seja, ouviu o que a mãe falou, mas não obedeceu, mas é passivo. Não briga, não responde. Poxa, mãe, por que eu? Eu vou falar para você que a obediência muitas vezes não é você reclamar. Jesus, sério mesmo que eu vou ter que perdoar essa irmã que pisou no meu calo? Jesus, sério mesmo que eu vou ter que perdoar meu marido que fez isso comigo? Sério mesmo que eu vou ter que perdoar a minha sogra? Sério mesmo que eu vou ter que perdoar aquela minha amiga do trabalho que enche a minha paciência? Ai, Jesus, mas você vai fazer não porque você quer, mas porque você é obediente à voz do Senhor. Entenda, a obediência te dá um acesso incrível no mundo espiritual. O versículo 7 de Mateus e o verso 24, ele fala exatamente por que aquelas mulheres eram chamadas de prudentes. Por que as prudentes eram chamadas de prudentes? Jesus é muito legal. E isso os judeus fazem demais. Jesus responde às suas próprias perguntas com as suas palavras. O que ele falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Poxa, Jesus, tu não conhece o coração de Pedro? Conhece. A 3ª vez Pedro começa a chorar, sabe por quê?
Porque Pedro desobedeceu, mas se constrangeu. Jesus perguntou 3 vezes para ter certeza que Pedro... Sabe para quê? Para ter a certeza que Pedro iria obedecer aquilo que Jesus iria fazer na vida dele. Sabe o que é que Jesus muitas vezes tem que falar contigo 3 vezes? Para ter a certeza que o que tu veio fazer aqui nesse país, tu vai cumprir. Sabe por que muitas vezes ele te coloca no estreito e ele precisa te esticar um pouquinho? Sabe por quê? Porque ele precisa ter a certeza que você não vai retroceder. Sabe por que muitas vezes ele tem que clamar contigo 3 vezes? Para tu confessar a tua fraqueza no choro, mas se levantar na obediência. O cenário era o seguinte: 10 mulheres, Kátia, com 10 lamparinas, 5 tinham uma reserva. Quando a Areta virou para mim e disse: pastora, vai dar certo, eu disse: ela tem reserva. Ela tem reserva. Ela tem reserva. Quem tem reserva é confiante. Quem tem reserva diz assim: vai dar certo. Pode vir, Jesus, que eu estou te esperando. Eu sei aquilo que tu tens me dito. Eu tenho obedecido. Ai, mulheres, eu não quero preparar o coração de vocês para simplesmente romper aqui na terra. Sabe por quê? Porque eu fracassarei como líder. Mas eu quero preparar o coração de vocês para que o grande dia chegar, eu possa, junto com vocês, em um grande coral, dizer assim: nós vencemos. Sabe, naquele dia no Entre Nós, a gente teve que perdoar quem nos ofendeu no passado. Sabe, naquele dia no Entre Nós, o Senhor estava amassando as nossas vidas para a gente ter que fabricar o azeite. Sabe, naquele dia no Entre Nós, quando você veio sem força, era naquele dia que o Senhor estava dando uma força na tua vida para tu romper as cadeias que muitas vezes te prendem. Sabe, naquele dia no Entre Nós, mulher, tu fosse mesmo fraquinha, mas tu fosse. Ei, mulher, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor requer de nós, sabe o que nessa noite? A nossa obediência. Mas não é apenas ele falar: está certo, Jesus, e fazer igual reininho, demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas para levar o lixo de volta para casa e dormir e esquecer do lixo. Não, igreja, não, mulheres. O Senhor está dizendo assim para mim e para você: aquelas que ouvem as minhas palavras e obedecem serão prudentes. Deus está exigindo obediência aqui nessa noite. Sabe por quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe, muitas vezes a gente tem sacrificado por causa da falta de obediência. Sabe, porque muitas vezes a gente tem sofrido por causa da falta de obediência. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite: existe algo para ser rompido nas nossas vidas. E vai ser de uma forma diferente. Eu falo para vocês: se vocês são obedientes, vocês vão se santificar. Se vocês forem obedientes, vocês vão ficar sempre removendo a lenha, sem precisar ninguém mandar vocês remover a lenha. Se vocês forem obedientes, o azeite não vai faltar na casa de vocês. Sabe por quê? Sabe o que é que simboliza o azeite aqui na palavra? O Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que a gente precisa na nossa vida? O Espírito Santo de Deus nos encher de tal forma. Irmãs, não tem mais tempo. Eu queria dizer que tem tempo, mas o Senhor disse para mim essa semana: eu não tenho mais tempo. Eu disse: Jesus, eu queria ter mais um filho. Ele disse: eu já te disse há muitos anos atrás que não tem mais tempo. Eu disse: Jesus, eu queria fazer isso. Ele disse: eu já te disse há muito tempo atrás que não tem mais tempo. O tempo é pregar a minha volta. O tempo é preparar as mulheres para a minha volta. Parar de dizer para elas que o caminho vai ser fácil. Parar de ficar massageando o ego delas. Parar de ficar alisando a cabeça delas. Não, eu não aliso a tua cabeça quando eu peço para tu
fazer as coisas, quando eu te levo nos processos mais doloridos da tua vida, ei, eu não te aliso. Então eu quero que você se levante, Cristiane, com uma voz diferente. Se tu és João Batista na terra, tu vai anunciar a minha volta, e as mulheres estarão prontas e preparadas. Ora, basudere canta. Eu vou falar uma coisa para vocês. A obediência traz a capacidade. Existem mulheres aqui nessa noite, o Espírito me revela, que vão receber um azeite de capacitação por causa da obediência, por causa do seu sim. Sim, a quê, pastora? Aos processos que muitas vezes você não queria passar, e Deus está te esticando nesse processo. Se fosse por você, já tinha largado tudo. Se fosse, olha, vou falar uma coisa para vocês. Quantas vezes a gente pensa em largar tudo e voltar para trás? Quantas vezes, Letícia, durante esse tempo que tu chegou aqui, tu perguntou para Deus se a palavra tinha vindo dele mesmo? Mas a obediência não é estar num lugar de conforto. A obediência é estar num lugar de provisão. A obediência é estar num lugar de paz. A obediência é estar no centro da vontade do Senhor. Eu quero falar para você aqui nessa noite. Você vai obedecer não porque será confortável, mas porque você encontrará um lugar em Deus, Jaqueline, que você nunca encontrou antes, aonde ninguém vai poder roubar a tua paz, nem a tua identidade, nem aquilo que verdadeiramente você é em Deus. Ora e açudarabacheias. Sabe por quê? A obediência vai fazer você se levantar no tempo certo, Michele. Meu Deus do céu, irmã Cláudia. A obediência, ele vira um ciclo da nossa vida, Valéria. Porque se você é obediente, minha amada, você já renunciou a uma jornada. Você já renunciou a alguma coisa na sua vida. Enquanto as bonitinhas estavam lá descansando, as outras estavam pegando azeite e armazenando. Preparar azeite leva tempo. E muitas vezes a gente não quer. A gente quer pegar o azeite do outra, quer pegar o processo da outra, quer pegar a unção da outra, porque a outra jejuma, porque a outra tem poder. Mas eu quero falar para você nessa noite, Deus quer que as prudentes se levantam com azeite de reserva na botija e nas lamparinas. O tempo que as outras que não eram prudentes estavam descansando, as prudentes estavam preparando as suas, oh meu Deus, as suas reservas, minha linda. Deixa eu te falar para você aí, você de blusa, de jaqueta rosa. Tu é quem eu estou pensando? Lá de longe, de 1h30. Deixa eu falar uma coisa para ti. Deus está dizendo para ti que tem visto a preparação. Tu tens cavado o poço e muitas vezes está seco. E tu olha dizendo, não tem água. Jesus, e agora? Não tem água. O que é que eu vou fazer? E de repente começa a brotar um pouquinho de água. Quando uma chega para tu e diz, olha fulana, eu estava em casa e aquela palavra entrou no meu coração e a chama acende. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista, não desista. Deus está vendo a tua reserva. Se coloca de pé nessa hora. Eu vou ministrar algo sobre a tua vida. É a irmã de rosa. Pode sentar as outras irmãs. É isso aí, estão atentas. Eu quero ministrar algo sobre a tua vida nessa hora. Tu dirigiste 1h30 para estar aqui nesse lugar.
para o Senhor dizer para ti que tu estás preparando a reserva. Tu estás lançando o teu pão sobre as águas. Tantas vezes tu já pensou em desistir, mulher. Quantas vezes tu pensou em retroceder. Mas o Senhor te fala nessa noite. E eu quero que a Claudinha coloque a mão sobre o ombro daquela mulher ali. Que Ele está te dando a força para fabricar mais azeite. Tu romperá um processo longo na tua vida. Tu romperá um processo longo na tua vida. O Senhor diz para mim nessa noite: que tu romperá um processo longo. Continua cavando os poços. A água não acabou. Irá jorrar tanto, que tu se lembrará do dia quando tu dissesse: meu Deus, eu não aguento mais. E o Senhor veio, te visitou, te deu uma força que tu não tinha. Recebe a força do Senhor agora na tua vida. Recebe do Senhor agora na tua vida a força, mulher. A visão é o noivo. A visão é o noivo. Prepara. Porque tu irás. E Ele te diz sim. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Hoje Ele não veio para piquenique. E na verdade Ele nunca vem para piquenique. Ele vem para nos confrontar. Ele vem para nos tirar da inércia. No verso 9 do capítulo 25 diz assim: mas as prudentes responderam, dizendo: para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha, para você ter uma ideia. Elas se levantaram no momento certo. Sabe por quê? Porque elas já tinham pagado o preço de fabricar o azeite antes. As lutas que a gente enfrenta aqui é a fabricação do azeite. É o Espírito Santo muitas vezes espremendo a azeitona para poder você ter esse azeite aí, mulher. Está na hora de botar a boca no pó. Está na hora de se levantar na madrugada. Está na hora de deixar a preguiça de lado e romper o processo da tua vida. Está na hora. Está na hora de você se levantar como nunca antes. Nunca antes. Olha, ser pronta é romper o processo. Elas só tinham azeite porque elas romperam todo o processo para fabricar aquele azeite. O Espírito me fala aqui que tem 3 mulheres aqui nesse recinto que vivem o mesmo processo há mais de 6 anos. 3. Elas tentam romper, mas elas regridem. Elas tentam avançar, mas regridem. Elas tentam ir adiante, mas regridem. Voltam para trás. Jaqueline, nessa noite, o Espírito me fala, Malu, que está na hora de romper esse processo. Caroline, está na hora de romper esse processo. Não há mais tempo a perder. Essa é a noite que você vai colocar na sua mente e no seu coração
que você vai romper esse processo. Eu falo com uma voz de autoridade aqui nessa noite. Você romperá este processo, porque não há mais tempo a perder. Chega de dar 2 passos para frente e 4 para trás. A partir de hoje vai ser só 2 para frente e 2 para frente, 2 para frente e 2 para frente. Sabe por quê? Eu quero falar para você aqui nessa noite que diz assim: pastor, eu não consigo romper o processo. Você vai se deliciar em algo profético que eu vou falar para a tua vida. A palavra do Senhor diz que quando elas romperam o processo da fabricação e elas tinham a reserva, o noivo veio e levou elas, fechou a porta e foi ter o quê? Uma bolda, preparar uma mesa para elas. Pega essa chave aí na tua vida agora. Eu já vou encerrar. Sabe o que é que vai acontecer? Quando você disser assim: eu vou romper esse processo, mas não é da boca para fora não. Os passos que vocês vão dar hoje vão ser passos largos. Passos largos. 6 anos atrás, olha, esquece, Jaqueline, Deus está mandando tu esquecer. 6 anos, eu vejo a número 6. 6 anos. Porque a partir de hoje é passos largos. Quem dá passos largos? O que é que acontece, pastora? Desfruta da mesa. Tem uma mesa preparada para quem vai colocar no coração: eu não vou dar mais passo para trás. Não adianta. Quem me feriu, eu vou ter que perdoar. Quem me puxou pelo calcanhar e está me cutucando, eu vou ter que perdoar. Porque eu quero entrar nessas boldas, eu quero cear com ele e ele comigo.